Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma live aqui, certo? Estamos aí iniciando aí mais um capítulo da história, né, da prisão política do então presidente Lula. E aí pessoal, eu vou aproveitar essa live que eu estou fazendo, né? Ela vai ficar no ar por um bom tempo e eu vou subir no canal do YouTube, que é Antenado Política e Economia. Ok? E aí eu peço aí a colaboração de vocês para que vocês possam compartilhar. Aproveitem aí, se inscreva também no canal, ative o sino de notificação para que você não perca nenhuma novidade. E aí eu vou estar sempre trazendo para vocês informações relevantes, né, sobre o cenário que estamos vivendo atualmente, certo? Então pessoal, como vocês sabem, o julgamento sobre a condenação em segunda instância, que ia ser julgado no STF, foi anulado, certo? Foi tirado da pauta, mas aí eu vou explicar o porquê, certo? Hoje eu estava lendo aí uma reportagem do jornal Brasil de Fato, né? Onde a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal, né, explicou o porquê, né, o julgamento sobre a condenação em segunda instância foi tirado da pauta, certo? Foi devido a uma reivindicação da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né, onde fala claramente sobre a questão das análises que pode ser feito, né, para que o STF ela não venha dar um passo em falso. Uma vez que estamos atualmente, nossa democracia, o Estado Democrático de Direito, né, está sofrendo, né, por várias perturbações, certo? Então a reportagem ela diz o seguinte: o julgamento de Lula pode impactar a decisão do STF sobre prisão em segunda instância. Vamos entender o porquê disso aí. O Supremo atendeu ao pedido da OAB de postergação do julgamento que estava marcado para o próximo dia 10, certo? Então, eu vou explicar para vocês a relevância e a importância deles terem suspendido. Em mais um capítulo da análise sobre a prisão após condenação em segunda instância, o presidente do Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu nesta quinta-feira retirar de pauta o julgamento de ações declaratórias de constitucionalidade, que são as ADCs, que contestam o entendimento do próprio Supremo, que estava marcado para o dia 10 de abril. Assim, o ministro atende o pedido no ofício encaminhado ao presidente do STF. A OAB, que é autora de uma das ações, pedia mais tempo para estudar a matéria. Segundo a assessoria da Ordem, o pedido se justifica pela necessidade da recém-empossada diretoria do Conselho Federal da entidade de analisar todos os aspectos relacionados ao processo. Para o advogado criminalista Fernando Riedel, a pauta das Cortes Superiores de Brasília obedece a outros interesses que não o cumprimento da Constituição e da lei. Aí vem o caso. O Lula e a prisão dele estão pautando o judiciário. Não é a Constituição, a lei, nada. É o momento político, denuncia o advogado. Então o advogado, abre aspas, ele diz o seguinte: eu tenho certeza que se esse julgamento no STF acontecer antes do Lula ser julgado pelo STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, vai perder. Prossegue Riedel. Por que Riedel ele entrou com essa anulação, com esse pedido para poder cancelar sobre a questão da prisão em segunda instância? Primeiro, Riedel, junto com os advogados da OAB, eles fizeram querem fazer uma análise mais contundente, eles querem fazer uma hermenêutica, certo, sobre essa questão da condenação em segunda instância, uma vez que o artigo 5º da Constituição Federal fala que a pessoa, quando ela está em processo de julgamento, ela não pode ser presa, certo, sem que a condenação ela venha sendo transitada em julgado, ou seja, passe por todas as instâncias, certo? Isso, uma vez, isso fere a Constituição, a não ser se for em caso de delito e a questão também de ser pego em flagrante, certo? Em alguma ação criminal, certo? Em seguida, diz o seguinte também:
A possibilidade de autorizar a prisão após condenação em terceira instância, ou seja, após o julgamento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, é a posição defendida pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Na última sexta-feira, dia 2, o relator das ações, o ministro Marco Aurélio de Mello, se posicionou contra adiar o julgamento. A sessão foi marcada ainda no mês de dezembro, depois de duras cobranças do próprio Marco Aurélio de Mello. Então, uma história bem importante, que é bom a gente frisar, em que, em 2016, o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento que autorizou a prisão após condenação por um órgão colegiado. A decisão foi tomada por uma margem estreita de votos, 6-5. O ministro Gilmar Mendes, que votou por autorizar a prisão após condenação em segunda instância, disse que reviu sua posição sobre o assunto. Dessa forma, segundo as declarações dos próprios ministros sobre o tema, caso fosse levado novamente à apreciação no plenário, a medida poderia ser revertida pela nova maioria. Caso não seja adiado no próximo dia 10 de abril, no STF, vai analisar as ações declaratórias de constitucionalidade, que são as AD6, 43, 44 e 54. Do Partido Ecológico, o PEN, e atual patriota do Conselho Federal da Ordem do Advogado do Brasil e do Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB, que contestam um entendimento do Supremo sobre a autorização do cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Olha só, é importante a gente entender o segundo. Segundo o artigo 5º, como eu tinha falado anteriormente, da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. As ações podem ainda a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código do Processo Penal, que proíbe a prisão antes do trânsito em julgado da condenação, exceto em casos de medida cautelar ou flagrante. Então veja só, isso favorece o presidente Lula, certo? Como todos sabem, né, o presidente Lula ele vai ser julgado, né, pela segunda corte, né, do Supremo, que no caso seria o Supremo Tribunal de Justiça, certo? Então ele vai ser julgado. Caso o STF antecipadamente venha a analisar e julgar sobre a condenação em segunda instância, isso consequentemente pode prejudicar o Lula, porque aí o STJ ele já tinha respaldo, ele já tinha argumentos suficientes em querer condenar definitivamente o presidente Lula. Uma vez que é bom frisar de que o presidente Lula ele foi preso sem provas, certo? Não se encontrou nada, certo? E aí caracteriza-se uma prisão política, certo? Uma vez que as condenações, né, dirigidas ao presidente Lula estão totalmente, como é que eu posso dizer? Totalmente vulgarizada, né, diante das ações do então ministro, o Sérgio Moro, e também sobre a questão de o presidente Lula ser depor coercitivamente sem que eles respeitassem a Constituição. Então são vários termos onde essas AD6 elas mostram para que o Supremo, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Supremo Tribunal de Justiça, venha fazer essa análise, certo? Então é muito importante a gente usar isso aí, certo? Para que a gente venha aí ter a certeza e a garantia de que o Estado Democrático de Direito ele vai ser respeitado, certo, pessoal? Então essas informações que eu vim trazer para vocês, certo? Para que a gente venha cada vez mais ficar atento, acompanhar aí, né, sobre esse processo ilegal onde vem condenando o presidente Lula. Ok, pessoal? Então eu peço aí, pessoal, para quem chegou agora aí na minha live, aí compartilha. Essa live ela vai ficar no ar, certo? Eu vou subir essa live também, esse vídeo, no meu canal, Antenado TV Política e Economia. Peço que vocês vão lá, se inscrevam no meu canal, certo? Vou deixar aqui debaixo da descrição, aqui no comentário, você venha se inscrever no meu
canal também, certo? A iniciativa de eu poder criar esse canal de comunicação é para ajudar cada vez mais, certo? Os canais independentes a poder crescer cada vez mais as informações e conscientizar um grande número de pessoas para que a gente venha resgatar, certo, a nossa democracia. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Lula livre. Fui. Compartilhe a live.